vai conversar então sobre essa fratura aqui, basicamente, que é justamente a realidade, né? Quando chega essa fratura para a gente tratar, primeira coisa você pensa, como é que eu vou reduzir esse negócio, que não deve ser fácil, como é que eu vou fresar na sequência se tem alguma coisa diferente das fraturas não segmentares que a gente está acostumado a tratar. Então, vamos conversar sobre os instrumentos e as técnicas de redução. Eu montei assim para a gente pensar no problema e logo depois a solução, para a gente fazer um raciocínio lógico na nossa cabeça, e como fresar, então, a técnica correta de fresagem, e como manejar o fragmento intermediário, que é uma coisa típica e particular desse tipo de fratura. Então, primeiro vamos definir a fratura segmentar do fêmur. Ela é uma fratura em 2 níveis diferentes e aquele fragmento intermediário permanece intacto, é dessa fratura que a gente vai falar. Uma nota breve em relação à classificação, que tradicionalmente, pela O, a gente tinha a O32C, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A partir do ano passado, lembrar então as 32C, só tem a tipo 2 e a tipo 3 agora, então caiu a tipo 1. Uma nota de atualização aqui em relação a esse tipo de fratura. Então vamos para o assunto direto, como que reduz essa fratura? Existem várias formas, existem vários instrumentos de redução, resta a gente saber o que usar em qual hora, né? Então, passando por mesa de tração ou um distrator, a tração manual também pode ser interessante do teu auxiliar, utilização do fixador externo, dos pinos de chanço como joystick, pinças de redução, e a gente dá preferência para as pinças de ponta, e mesmo lençóis, que são técnicas muito fáceis, todo mundo tem no centro cirúrgico. Mas para saber como reduzir, primeiro a gente tem que entender o que queremos. Então, nas fraturas segmentares do fêmur, o nosso objetivo é a redução funcional. A gente não quer a posição perfeita dos fragmentos, e sim restauração dos comprimentos, restaurar os eixos mecânicos e restaurar a rotação dessa fratura. E lembrando naquele sempre planejamento pré-operatório, a nossa redução depende bastante da forma de posicionamento do paciente. E quando a gente trata uma fratura de fêmur, essa fratura pode ser tratada tanto em decúbito lateral quanto em decúbito dorsal, na mesa ou fora dela. Eu opero bastante fora da mesa de tração, em decúbito lateral, fratura de fêmur, quando é esse tipo de fratura aqui, a fratura simples, a não segmentar. É mais fácil de você achar o ponto de entrada, é mais fácil de você fazer a fresagem sequencial, mas não tenho dúvida nenhuma que nas fraturas de fêmur segmentares, que normalmente vão ter encurtamentos, a mesa de tração te ajuda bastante. E vejam o detalhe ali da foto, que existe uma tração transesquelética posicionada no joelho, então ali no fêmur distal do paciente, isso melhora o teu vetor de tração para você tratar esse tipo de encurtamento, que é muito frequente nessa fratura. Passando para a técnica de joystick, eu vou mostrar aqui 2 casos. Esse é o primeiro caso, então um deu certo, outro deu errado. E aí eu quero mostrar a mensagem para vocês de cada um deles. Então, essa fratura, que foi a que deu certo, o colega lá do plantão acabou englobando o fragmento intermediário com o pino de chanço, lá no fixador externo temporário, e a gente aproveitou esse pino de chanço para nos auxiliar na redução. Então, a única coisa que a gente fez foi fazer de forma retrógrada até a região ali, para deixar ele unicortical, aí você liberou o espaço intramedular, avançamos o fio guia, avançamos a fresa e conseguimos, então, um bom resultado. 2 semanas depois, chegou esse caso, muito parecido também, a fratura ali com o fragmento intacto. E o que eu pensei? Bom, se deu certo semana retrasada, vai dar certo agora de novo. Só que dessa vez, o colega ainda não englobou o fragmento intermediário. Provavelmente ele tinha dado uma lida no assunto e falou, vou deixar esse fragmento intacto. Mas eu estava empolgado com aquela cirurgia da semana passada e coloquei intraoperatoriamente um pino de chanço para fazer de joystick ali naquele fragmento intermediário. E o que aconteceu? Esse pino quebrou. Então, tem que ter bastante cuidado quando você usa essa técnica, porque aí outro erro, abri, aí quis tirar esse pino de chanço, o canal estava obliterado, passei para a placa, então aqui desperostizei muito, teve evolução com pseudoartrose, infecção, a gente retirou a placa. Esse caso terminou com alongamento ósseo, o pessoal do grupo da reconstrução nos ajudou, até que conseguiu, a muitas duras penas, a consolidação. Então, lembrando, como mensagem, assim, no fixador externo, lá na emergência, a gente não engloba esse fragmento intermediário, porque ele pode sofrer fadiga durante os dias que esse paciente está esperando a cirurgia definitiva, e aí você pode, naquela balança prós e contras, ter mais problemas do que soluções. E se você quiser usar, então, a técnica de joystick, aí você posiciona um pino de chanço no fragmento proximal, o outro no fragmento distal, e aí você consegue trabalhar nos diversos planos sem risco de
de fazer a lesão naquele fragmento, dano vascular no fragmento intermediário. Uma outra forma é a utilização de pinças ósseas. Então, se você está frente a uma fratura mais complexa, com bastante desvio, difícil de reduzir, não é nenhum pecado você fazer pequenos acessos minimamente invasivos e utilizar as pinças ósseas para que você consiga reduzir, fresar e fixar o teu fragmento. Então, vejam que aqui a gente conseguiu alinhar, só que permanece a diástase. Como que a gente trata, então, como que a gente corrige esse problema de diástase? Então, provavelmente muitos de vocês já conhecem a técnica de pullback. Então, com a haste já lá dentro do canal intramedular, bloqueio distal, e aí você faz a desimpacção, ou a impacção retrógrada do sistema, e aí com isso você consegue, tanto o foco distal quanto o foco proximal, você consegue um melhor contato. Lembrar que a diástase nas fraturas diafisárias, elas são praticamente imperdoáveis e evoluem com pseudoartrose. Outra situação, se você tem um desvio residual, você terminou a sua cirurgia, você acha que está com pouco contato entre os fragmentos, você pode lançar mão também de cerclagens, aí você consegue um melhor contato. Se você está com um bom alinhamento, mas mau contato, você pode aumentar essa estabilidade com as cerclagens. A gente conseguiu aqui um bom contato distal, tanto que esse foco distal consolidou. O paciente perdeu segmento, mas o foco proximal ainda não tinha consolidado, com 6 meses, está aqui provavelmente uma diástase residual. Não tem como falar de fratura segmentar do fêmur sem falar do artigo do Wu, que é um autor de Taiwan, foi o primeiro, em 1993, ainda na COR, a trazer essa questão, que justamente a conclusão do artigo dele é que uma redução incruenta pouco invasiva tem melhor resultado do que uma redução cruenta, na época que ainda utilizavam-se hastes Grossi-Kempf e Kincher. E vejam que na ilustração ele já mostra algumas dicas de redução com fresas rígidas ou mesmo com os implantes, para você conseguir um alinhamento sem adicionar morbidade à tua cirurgia. E em relação ao uso dos implantes, eles são muito efetivos quando a gente trata os traços mais distais. Então, aquele traço mais distal, que a ação do gastrocnêmio está levando o fragmento em extensão, você pode utilizar esse coxim, que é uma forma super simples de dar uma alinhada melhor no fragmento, mas aqui também mostrando, vejam lá atrás o intensificador de imagem, a fratura bem desviada, e aí a gente utilizando a haste retrógrada, redução, e aí você consegue progredir com a haste. Então, essas são as formas de reduzir. Como que a gente fresa? Então, primeiro, quando eu recebi aqui, eu falei, mas por que a gente vai fresar? Por que eu não ponho... Eu tenho a opção de não fresar. Então, por que a pergunta assim, do tema é como fresar? Então, primeiro, por que fresar? Basicamente, no fêmur, a gente tem bastante vantagem na fresagem, e envolve vantagens mecânicas, como a possibilidade de colocarmos hastes de maior calibre, que aumenta a estabilidade do sistema, sem dúvida nenhuma, e vantagens biológicas. Então, trabalhos mostrando o aumento de até 6 vezes na circulação periosteal ao redor da fratura. E diferente das fraturas de tíbia, que o assunto é bastante controverso, para as fraturas de fêmur, o que a gente tem hoje da literatura são todos os trabalhos indicando o melhor resultado para a haste fresada. Só que essas vantagens só são conseguidas desde que você tenha uma boa técnica e um bom instrumental. Isso significa progressão lenta da fresa na tua cirurgia com os instrumentos afiados. E aí você está lá fazendo a tua cirurgia e essa é exatamente a hora da onça beber água. Você está na cara do gol, ali com o teu fragmento intermediário, segmentar, e o que fazer? Vocês conseguem até ver na imagem que existe uma mão ali, desesperada, tentando segurar o fragmento, dar alguma estabilidade. Ele não está nada mais preocupado do que com a rotação desse fragmento, porque a gente sabe que se esse fragmento rodar, ele vai desperiostizar e pode trazer maior dano vascular. Então, o grupo do Buckley trouxe esse artigo para nós, estudando justamente se durante essa fresagem, esse fragmento roda. Esse foi um artigo, na verdade, baseado em fraturas de tíbia, mas a gente vai extrapolar para o fêmur. No artigo dele, o fragmento rodou sempre, em todas as vezes em que ele não foi estabilizado, então recomenda-se sempre a estabilização desse fragmento intermediário. De 2 formas básicas, a pinça de ponta, que é a nossa preferência, porque ela é pouco invasiva, ou você pode também fazer com placas e parafusos unicorticais, só que são um pouquinho mais invasivo, porque demanda maiores acessos. E, por fim, a gente tem que entender a fratura. Então, qual o fragmento que vocês acham que roda mais aqui? Aquele fragmento mais longo ou o fragmento mais curto? E esse mesmo estudo mostrou que o fragmento mais longo, provavelmente porque ele contém maior área de istmo, ele roda mais. Então, nesses fragmentos, mais atenção ainda
porque senão você pode adicionar dano ao teu fragmento intermediário, e quando você presta atenção, você consegue um bom resultado, um bom alinhamento e bom contato. Então, em resumo, como reduzir as fraturas da diáfise segmentar do fêmur? Então, os encurtamentos, a mesa de tração, um excelente método, ele até ajuda, além de ganhar comprimento, ganhar alinhamento. O fragmento intacto desviado, a gente pode usar chãs ou pinças, preferencialmente pinças pontas. Fragmento desviado, após a fixação, a cerclagem é um bom método. Para diástase, lembrar da técnica do pullback. E os traços mais distais, o uso do implante, preferencialmente as hastes retrógradas. E em relação à fresagem, fazer uma progressão lenta, sempre com a fresa afiada, e sempre estabilizar esse fragmento intermediário com pinças de ponta ou parafusos corticais. Obrigado.